Bom dia a todos, né? O pessoal do fundo está escutando aí? Tá ligado o som? Tá? Estão escutando aí? Tudo bem? Então tá. Se tiver um pouco baixa a minha voz, vocês me falem. Eu vou tentar ser um pouco claro na minha explanação. Eu vou fazer uma explanação de mais ou menos 45 a 1 hora. Aí depois da minha explanação, durante a minha explanação, vocês podem ir anotando coisas aí para vocês perguntarem. Eu queria só que pudesse... Pode ir alguma outra coisa que vocês quiserem interromper durante a minha fala, não tem problema. Mas, se possível, eu tenho aí uns 50 slides para a gente ver. E se no final vocês puderem fazer as perguntas nos últimos 20 ou 30 minutos, acho que seria interessante. Tá? Então... Primeiro, é um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu sou da terceira turma da Engenharia Civil dessa escola, né? Quando eu entrei aqui, não tinha ninguém formado ainda. O curso ele era muito recente. Então, vocês imaginam, a minha foi a terceira turma. A primeira turma entrou no meio de 78, a segunda no meio de 79. A minha era a terceira turma, no meio de 1980. Naquela época, para começar, né, era o curso mais concorrido da Universidade Federal de São Carlos, era Engenharia Civil. A gente tinha 30 vagas só e nós éramos 1000 candidatos, então já começa por aí. A minha turma já teve um certo diferencial, não sei quanto é hoje, né, mas era 33 alunos, 33 candidatos para cada vaga. Era o curso mais concorrido que tinha aqui dentro da universidade. Então eu fiz 1 ano e meio de cursinho para chegar aqui, tá certo? Então não foi muito fácil, não, já começa por aí a nossa conversa. Quando eu entrei aqui, não tinha nem o prédio da Engenharia Civil, vocês vão ver fotos aqui da época da construção. Quando eu cheguei aqui, tinha só 2 professores da Engenharia Civil, hoje vocês têm 40 professores, todos doutores, tá certo? Então, para mim é uma satisfação muito grande ver que várias pesquisas aí mostram a Engenharia Civil daqui em terceiro lugar nas universidades públicas. Isso é uma satisfação muito grande, né? E vocês vão ver que, de uma certa forma, a minha turma também colaborou muito para isso, porque na época a gente não tinha nem os professores, mas a gente vivia uma certa democracia. E os alunos participavam, inclusive, da escolha dos professores, a gente participou, inclusive, da escolha das disciplinas, né? A gente participou da definição das ênfases, sistemas construtivos, engenharia urbana, o que cada uma dessas ênfases deveriam ter em termos de conteúdo, disciplina. Então foi uma coisa bastante importante a participação não só da minha turma, da primeira turma também. A gente não era nem registrado junto ao Confea, em Brasília. Esperava-se que a gente tivesse o CREA, porque tem que ter o registro, né? Então foi toda uma batalha, uma luta que as primeiras turmas, primeira, segunda e terceira turma, quarta turma também, até que teve a primeira turma formada, né? Depois a minha foi a terceira, tá? Então, só para vocês terem uma ideia daquilo que... São 26 anos que eu tenho de formado, né? Então, parece que foi ontem, mas realmente é bastante tempo. Passou. Vou tentar passar os slides um pouquinho. Bom, vamos lá. Quando eu me formei, aqui chamava-se Serviços Públicos, que é a atual Engenharia Urbana. Eu me formei em 1985. Tá? Depois eu fiz uma pós-graduação na área de meio ambiente. Eu vou explicar um pouquinho depois porque, desde a minha formação, eu tive uma certa... uma carreira, né, que me levou para a área de meio ambiente. Tá? Então eu fiz pós-graduação nessa área no Mackenzie. Eu fiz um curso de auditoria ambiental no EARA da Inglaterra. Eu fiz um curso de resíduos sólidos na França, um curso de resíduos sólidos industriais. Durante esses 24 anos eu trabalhei 2 anos no Maranhão em obras de saneamento. Trabalhei numa empresa que chama-se Jacopoer Engenharia durante 16 anos. Era a maior empresa de engenharia que existia no Brasil na época. Era essa empresa chamada Jacopoer. E depois, há 8 anos, eu tenho meu escritório próprio. Tá? Então, já começando a falar como é que eu cheguei nisso.
Desde as primeiras disciplinas que eu tive no terceiro ano, eu tinha as disciplinas de hidráulica. E eu sempre gostei muito das disciplinas de hidráulica. E da hidráulica eu gostava muito também das disciplinas de saneamento. E dessas disciplinas elas me voltavam para falar de influentes de cidades. E disso me passou, nessa sequência de hidráulica, saneamento, efluentes, eu fui para o meio ambiente. Tá? Isso foi uma sequência de carreira, né? Então, foi assim, em 1983, eu estava no terceiro ano. Aí o meu professor, que até ia vir aqui hoje, o professor Rodrigo, ele era professor de hidráulica. Ele chegou numa turma, nossa turma tinha 30 alunos, né? Ele disse o seguinte, ó, temos uma vaga de estágio aqui no SAI de São Carlos. E é um estágio não remunerado, era um estágio em julho, frio pra caramba, né? A gente estava ainda no terceiro ano, tinha mais 2 anos para fazer estágio. E ninguém da minha turma topou, só eu e um amigo. Não era remunerado, era um frio. E o que era para fazer? Era para a gente ir nas captações de água daqui de São Carlos e verificar as condições de funcionamento das bombas, da captação. A gente tem uma captação que existe até hoje, lá perto da represa do Broa, no Rio Jacaré. Nós tínhamos uma captação aqui, perto do Parque Ecológico, e tínhamos uma captação mais ou menos ali na Santa Marta, tá? No Rio Monjolinho. Eram 3 captações de água de São Carlos. E eu e meu amigo, nós topamos, tá certo? E desde esse primeiro estágio, isso já começou a me levar para as coisas de hidráulica, trabalhar com água, tá certo? Então, quer dizer, a gente fez um estágio durante 1 mês, a gente pegou e verificamos as condições que tinham da captação de água de São Carlos, os problemas que tinham de bomba, captação de bomba, as coisas que vocês vão ver futuramente, tá? A gente via se estava bom, a sucção das bombas, os problemas que tinham nessas captações. Fizemos um relatório, isso foi levado para o SAI, e o SAI usou isso para fazer algumas reformas nas captações que tinham. Tá? Desse estágio que eu fiz, o meu professor convidou para ser monitor da disciplina de hidráulica. Então eu virei um monitor da disciplina de hidráulica, apesar que o professor era tão bom que nem precisava de monitor, o professor Rodrigo. Tá? Dali em diante, depois que eu fiz esse primeiro estágio, eu quero mostrar a importância de vocês fazerem estágios. Tá? Sempre que, pode ser que logo no começo, vocês não tenham uma formação assim tão forte, né, para fazer alguns estágios, mas sempre é importante. Tá? Então, desde que eu comecei, lá no meu terceiro ano, eu já comecei a fazer. Aí surgiu um novo estágio, já era na estação de tratamento de água daqui de São Carlos. Né? Como eu tinha feito na captação, eu fui um dos candidatos e aí consegui também um estágio. Eu já tinha um handicap a mais que o pessoal da minha turma. Eu já estava com alguma coisa que eu já tinha feito. Né? Aí eu fui escolhido para fazer o estágio na ETA daqui de São Carlos. Aí, inclusive, foi meu trabalho de graduação, foi o trabalho na ETA de São Carlos. O que tinha que ter de melhoria na ETA de São Carlos? Enfim, tinha várias coisas que a gente apontou durante o estágio que foram importantes.